O despertar da alma. Despertando a alma para abrir a consciência do ser. Produção e apresentação, Cleusa Cirilo. Oração de cura e ressignificação da sombra. Fonte de luz criadora de tudo que é Deus, Pai, Mãe e vida. Peço que eu seja preparado para me libertar de toda forma negativa que eu criei por pensamentos, palavras, ações e que dominam a minha sombra desde a primeira existência até o momento atual. Também peço a desativação de todas as memórias celulares que estão retidas em minha sombra, todas as impressões que vivenciei e recebi em minha infância e estão presas na minha consciência infantil, todos os padrões emocionais vindo de meus pais, abusos, agressividades, culpa, depreciação, desvalorização, humilhação, assédios, sentimentos de não merecimento, pobreza, escassez, fome, miséria, dívidas, traições, abandono, exploração, que tudo seja curado e ressignificado agora, e que assim seja. Bom dia, ouvintes, bom dia, Pedro da Técnica. Estamos aqui com o nosso programa Despertar da Alma, para aqueles que estão acordando agora ou já estão despertados há muito tempo. Bom dia, Cleusa. Bom dia, Marcos. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Cheguei um pouquinho atrasada, né? Mas está aqui no horário. Deu tempo de despertar e está aqui ouvindo a gente agora. Você falou da oração da sombra, estava ouvindo? Isso, da ressignificação da sombra, né, Cleusa? E ultimamente a gente tem que parar e pensar muito nesse lado sombra nosso, né? Porque eu tive estudando, então todo sentimento nosso vira uma consciência. Porque lá nas cartas de Cristo, ele fala que tudo é questão de consciência, né? Então, cada sentimento que a gente carrega é uma consciência que a gente cria. E depois essas consciências, elas acabam virando uma auto-obsessão. Vamos ver se eu entendi isso daí. É como se a pessoa nutrisse aquele sentimento e esse sentimento passasse a ser como uma forma de pensamento, alguma coisa assim que ela vai... Toma forma, né? Então aquela consciência, ela cria vida, porque toda consciência ela tem vida. E ali você vai alimentando aquela energia negativa. Que é aquele sentimento, né? E vira como se fosse uma obsessão. Isso a gente vê bastante. Pessoas obcecadas com uma ideia, com um sentimento, com raiva, né? Ou vingança. Se apega aquele rancor, né? Então o que mais a gente vê a auto-obsessão pelo rancor. Então aquilo vira uma obsessão dentro dela e ela vai alimentando, né? Então ela cria a forma do rancor. E essa forma, muitas vezes, é habitada por espíritos demoníacos, né? Que vem e provoca um turbilhão astral na mente da pessoa. Então, para quem está em casa ouvindo a gente, que esteja assim, presa num sentimento ruim desse, né? Sim. Essa oração da ressignificação da sombra, ela casa bem com isso, né? Casa. E também tem outra coisa. Por exemplo, qual é a maior busca do ser humano hoje? Não é a parte financeira? É a maior busca. O que todo mundo busca é a felicidade, né? E a felicidade a gente acha que pode ser comprada. Então, essa busca financeira, então tem 1000 ideias mirabolantes para você prosperar, fazer dinheiro. Então você liga lá na internet, você acha 1000 ideias, cada um
Não, o que não falta é gente te ensinando a ficar rico, milionário, né? É. E eu fico pensando, né, que se eles ensinam, tanta gente está ensinando, a gente que não está sabendo aprender, ou esses ensinos que eles falam carecem de fundamento, né? Porque assim, as pessoas pensam, nós somos prósperos, já nascemos. Deus colocou a prosperidade dentro de nós. Só que prosperidade não é só o financeiro. Você tem que ser próspero espiritualmente, afetivamente, autoestima, autoconfiança, amor próprio, tudo isso tem que prosperar dentro de você. O dinheiro é só uma consequência, né? Então, quando a gente encontra o nosso ponto de valor, aí você começa a atrair o dinheiro. Que o dinheiro é uma energia, um magnetismo que se atrai. Você pode atrair, porque o dinheiro tem duas faces, Você né? atrai ou você repele, né? Tem algumas pessoas que acho que conseguem então, repelir assim, isso. tem gente que atrai também de forma negativa, né? Então, tem várias formas de atrair essa energia. Que ela é dual, é que nem a gente, né? Então, uma energia que também tramita na dualidade. E muitas vezes ela vai brincar com você, né? É tanto que a gente usa até a expressão cara ou coroa, né? Porque a moeda tem dois lados, né? Tem. Então, ali você, uma hora ela te dá, outra hora ela tira. Então, é como se fosse um jogo de gato e rato, né? Então, é isso que muita gente está correndo atrás do rato, né? O gato correndo atrás do rato, né? Então, assim, aí eu estudei bastante sobre isso e no próximo sábado eu vou dar um workshop falando sobre esses valores, né? Como você encontrar isso dentro de você, como você despertar essa consciência de prosperidade que está adormecida dentro de nós. Então, as pessoas pensam que é assim, vou fazer isso, o dinheiro vem para minha mão. Não é. A gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio dentro do ser e do ter, né? É mais ou menos como a busca do relacionamento, né? Que as pessoas querem tanto o relacionamento, você sempre fala que ela tem que preparar o terreno, né? Se preparar para receber. É como uma plantação, porque o que é um relacionamento? Você vai plantar uma semente de união. Agora, essa semente ela tem que ser cultivada, regada, para ela dar bons frutos. Quando não existe amor próprio, quando não existe autoestima, você vai regar o quê? Essa semente? Com a desvalorização, com a falta de merecimento, com o complexo de inferioridade. Então, vai alimentando o lado negativo. Aí, ao invés de nascer o trigo, nasce o joio, né? Aí, em vez de ser uma coisa boa, vai ser uma praga. Aí você só planta situações difíceis, né? Às vezes você está ali guardando um pouquinho, agora eu vou conseguir. Aí vem lá, bate o carro, a casa, o piso estoura. Esses dias teve uma pessoa que aconteceu isso. Ela falou assim, agora eu vou conseguir guardar um pouquinho. De repente o piso da sala dela estourou tudo. Você sabe que tem umas histórias que a gente ouve que fala que você não pode falar dentro de casa que você está com o dinheiro sobrando, né? Que sempre queima alguma coisa. Deve ser por aí, né? Então é a energia, porque o dinheiro ele fica onde tem vida, onde tem alegria, ou onde ele tira a vida também, porque o dinheiro pode ser muito, mas tira a vida da pessoa, a alegria, né? Você pode ver que eu conheço famílias que eu atendo que são milionárias. Só que é um conflito constante entre pai, filho, depressão, ninguém é feliz. Então, aí você fica analisando, né? Com tanto dinheiro e as pessoas vivem nesse conflito, vivem nessa desunião, não tem aquela interação entre pai e filho, mãe e filho.
Então é assim, a separação, todos da família separaram. Então é uma coisa assim, e o pior que isso vai refletindo nas gerações futuras, né? Porque daí aquele vai passando para a próxima geração. Vai, porque assim, as pessoas, cadê a alegria? Cadê a felicidade? Então, porque qual que é o foco deles? Somente o dinheiro, né? Então eles ficam naquela aí o dinheiro, ganância. em vez de ser um bem, nesse caso, acaba sendo uma preocupação, né? Sim. Então a gente tem que entender e viver essa energia financeira de uma forma saudável. Porque nós temos 6 campos de doenças. Então nós temos a doença física, a doença mental, emocional, espiritual, sexual e financeira. Nossa, já dá uma coleção aí. Então, Se arrumar uma, ainda tem todas as outras. tem. E uma vai puxando a outra, né? E o pior que, assim, o último que recebe tudo isso é o físico. Porque você vai lá no mental criando aquilo que eu falei, as consciências, né? Ah, eu tenho uma dor na coluna que não sai. Qual é a consciência que está ali? Essa semana eu fiz um tratamento para uma pessoa que eu falei assim, da onde vem toda essa agressividade? Da onde vem toda essa raiva, né? Ah, mas assim, assado. Aí eu falei assim, vamos revisitar o seu passado para ver da onde vem. Porque ela tem crises de sinusite assim, direto, né? Aí fomos lá e ela começou a contar a infância, a adolescência dela. Então ela viveu num abuso constante, não abuso sexual, mas abuso moral. Então aquela criança obrigada, então fala assim, ó, água, você já tem que correr e buscar um copo d'água. Ah, isso, você tem que correr e buscar aquilo. Então é um abuso com a criança, porque a criança ela fica pressionada, né? Então o pavor dela é tanto, por isso que hoje é uma pessoa extremamente ansiosa, não sabe lidar com as situações, então está toda hora desenvolvendo essa crise de sinusite, e aí você vai vendo, né? Aí ela criou essa consciência de raiva, e quando ela precisa de energia, provoca a dor, né? Uma coisa dispara a outra, então, no caso dela. Então aí você vê a mesma coisa, dor na coluna, né? Por que a pessoa tem, hoje em dia, é um dos problemas gritantes aí. É o que mais a gente ouve, né? É problema de coluna. Porque a coluna, ela centraliza, principalmente nessa região aqui do cóccix, né? Ali ela centraliza a energia de relacionamentos, e principalmente o relacionamento familiar. E quando existe muito conflito, vai atacar essa região. É só estudar a linguagem do corpo, tem o livro da Cristina Cairo, tem outros que é muito bom, né? Que explica bastante essa linguagem do corpo, aonde surgem as dores por essa consciência, né? Isso mesmo. Vamos só repassar os telefones, Cleusa, que como você vai dar o workshop para quem tiver interessado, o telefone é o 11 913 16 2396. Pode estar mandando mensagem, pode estar ligando, que a Stephanie está lá, vai responder a todos vocês, inclusive com os valores, as datas, Sim. né? E o que é necessário para se inscrever. Para quem quiser fazer seu mapa astral, o telefone é o 98292 3888 e o telefone 913 16 2396 também pode ser usado para agendamento, né? Sim. Tanto do seu mapa, de tarô, pode ser online, presencial. Pode. Como dos tratamentos também, né? Então tem vários tratamentos, então eu estou com uma novidade no tratamento da Tamiana, que é uma técnica nova,
desenvolvida pelos pleidianos para problemas tanto de saúde, pessoas que às vezes não estão conseguindo um emprego, não consegue vender aquela casa. Então você faz ali, só que eu aviso, não é um milagre, né? Você tem que estar com a sua fé para poder receber do universo aquela oportunidade, né? Então já fica anotado aí para quem quiser fazer, quiser aprender, né? O telefone é o 913 16 2396. Lembrando que a Cleusa também tem um canal no YouTube, tem no Instagram, né? Sim. Estreiei meu canal no YouTube também. Agora só falta colocar mais vídeos, que aí vai toda semana eu subo um vídeo novo. Sim, e inclusive o vídeo seu da semana passada eu achei tão interessante, aquela historinha do tigre, e o burro, né? Porque a moral da história é interessante, porque às vezes uma pessoa ela está tão embrutecida na ignorância dela que não adianta você falar, né? Não adianta você discutir com o burro, né? Não. Então, se ela falar que deixa ela, né? Porque é a visão dela. Então, não adianta você perder tempo querendo mostrar para aquela pessoa, porque o mal é esse, sabia? A gente quer mudar o outro. Sim, a pessoa aprende, ela vai num curso, vê tanta coisa boa, ela faz um tratamento, se sente muito bem, aí ela quer que o outro também faça. Só que o outro está no lugar do burro, né? Não do tigre. Então ele vai continuar vendo a grama azul, né? E não adianta você querer mudar, porque aí é cada um no seu tempo, né? E é isso que a gente fala, não adianta a gente querer forçar a mudança no outro se ele não quer mudar, né? Não adianta, a mudança só acontece de dentro para fora. Será que dá tempo de atender alguém? Tem alguém na linha? Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Silvana. Oi, Silvana, você fala de onde? Eu falo de Mogi. Você fala de Mogi das Cruzes? Um abração para Mogi. E qual que é Acho que a sua data de nascimento? É 25/9/67. 25/9/67. É uma libriana muito indecisa? Mais ou menos. Mais ou menos. E qual que é a sua pergunta? É que eu tô com os documentos agora, que eu tô vendo uma casa, e agora que saiu os documentos para mim poder dar entrada. E eu gostaria de saber se vai dar certo, se a pessoa que eu tô pedindo para intermediar para mim é a pessoa certa ou eu procuro outro. Entendi, mas é uma pessoa que você já conhece. Isto. Pensa em um número de 1 a 22. Bom dia, Silvana. Bom dia. Eu vou pensar no 3. Olha, dá certo, mas presta bastante atenção na fala, porque às vezes a pessoa fala demais. Entendeu? Entendi. Então, analisa bem a documentação, mas dá certo sim, viu? Então tá bom, então. Tá? Obrigada. De nada. Bom Boa dia. sorte. Bom dia. E é isso, né, Cleusa? Às vezes a gente precisa, assim, prestar atenção, não no que a pessoa fala, né, mas no que ela faz, né? E muitas vezes o que acontece, as pessoas que são muito emocional, ela não presta atenção. Então, o outro, às vezes, tem a lábia, né, que a gente fala. Então, ele começa a falar e começa a explicar. E fala que faz e acontece, né? E cria aquela ilusão na mente do outro. E o outro, por ingenuidade, por não saber ouvir, às vezes acaba comprando gato por lebre, né? Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção na fala do outro. Eu falo, é como a psicologia, você está pescando o que o outro está falando. Né? Você está vendo a lei, né? Tem mais alguém? Então, fala um pouquinho mais do curso que você vai dar, Cleusa, esse workshop.
Então, esse workshop, por que que eu desenvolvi ele? Por ver tantas pessoas se desvalorizando. Então, assim, tem Então, o primeiro valor que a gente tem que buscar é o valor próprio. Tem pessoas que elas são muito capacitadas, elas conseguem fazer coisas boas, bonitas, mas elas não conseguem dar valor naquilo. Elas não sabem pôr preço. Então, elas têm medo de cobrar o valor que realmente aquilo merece. Então, elas não vê valor. Aí é difícil pôr preço, né? Porque valor é uma coisa, preço é outra. E é engraçado que se você fala, né? Porque às vezes a pessoa que está cobrando, ela acha que aquele valor é muito alto e aí ela diminui o valor. Eu já vi isso acontecer. Sim, eu vejo. Pessoas que têm dó de cobrar. Então, a dó é uma ferramenta das trevas, né? Então, aí a gente tem que prestar atenção. Né? Porque Deus vai pela compaixão, as trevas vai pela dó. Então, a dó você fica ali achando que o outro é coitadinho, que o outro não pode. E eu, nesses 30 anos de terapia, o que eu já vi? Eu vi de tudo. Pessoas simples, que às vezes junta aquele dinheirinho e paga com tanto prazer aquilo que ela vai fazer. E pessoas que têm muito dinheiro e aquela choradeira, sabe? Aquela miserê para poder pagar. Então fica pedindo desconto e não sei o quê. Até um dia teve uma pessoa que veio, aí depois o tarô é um valor. Ela ficou mais de 1 hora ali, ela não vê o valor do tempo do outro. Aí ela só queria pagar por 20 minutos de tarô. Aí eu expliquei para ela, olha o tempo que você ficou comigo. Então, é a consulta inteira. Nossa, e essa mulher reclamou tanto. E é uma pessoa que tem muito recurso. Aí é aquilo que a gente fala, né? De ser sovinha, ser miserável, que a gente fala, né? Então, mas por quê? Não enxerga o valor do outro também, né? Exatamente, porque acha que o outro está ali para servir. Porque de graça, né? São pessoas egóicas, né? Egoísta, que só vê o benefício dela, mas não vê o tempo que o outro levou para estudar, a dedicação, o investimento, tudo que a pessoa faz. Aí aquelas pessoas, por quê? As trevas manipulou tanto a mente do ser humano que tudo tem que ser de graça, principalmente quando vem desse lado mais holístico, desse lado espiritual. Mas você sabe que eu tenho um cliente que ele é dentista e ele falou que é muito comum às vezes estar numa festa, em algum lugar, a pessoa, você não quer dar só uma olhadinha aqui que tem um dente meu assim, aí abre a boca para ele assim do lado, aí ele fala, você quer, marca uma consulta, eu te atendo aqui, eu não tenho como fazer nada, né? É como advogado. Que a pessoa também, quer, né? aquele minutinho de graça, né? É como advogada, a pessoa liga, não, é só uma orientaçãozinha. Só que o cara estudou. Para poder dar aquela orientação, pagou né? caro da faculdade dele, justamente porque ele vai vender o talento dele, que é isso. Por isso que Deus deu um talento para cada um, para que haja troca, né? Exatamente. Então, nesse workshop, eu vou explanar bem isso para as pessoas. E outra coisa, quando você marca um compromisso com um profissional, pare e pensa no tempo dele. Ele vendeu aquele tempo para você, agora você não comparece, não se justifica, Ou desmarca, né, em cima da hora. E não vem. Então, o que vai acontecer com essa pessoa lá na frente? O universo vai tirar aquele valor dela de alguma forma. Ou ela pode ser roubada, o carro pode bater, pode acontecer alguma coisa que ela vai gastar 3 vezes mais do que aquilo que ela ia pagar daquele tratamento. Daquele profissional que ela então, acabou a gente empatando, tem que parar e pensar muito bem quando a gente assume um compromisso, olhar o tempo e o valor do outro.
e pelo menos se justificar, liberar o horário para que outra pessoa possa ocupar, né? Isso é bastante comum, né? Às vezes a pessoa faz tanta questão, né? E aí Sim. quando chega no dia, no horário, aí ela não quer, não vai. Não se compromete, né? É falta de responsabilidade, que é uma coisa gritante no ser humano. Então o programa chegou ao final, não deu nem tempo de você falar do momento presente na parte astrológica. Ainda astrológica. Estamos no signo de Câncer, Sol está em Câncer, né? É. E vale ainda o que eu falei na outra semana, na semana, não a passada, na outra, que ainda está valendo as mesmas orientações. Então, o programa chega ao fim, né? Essa confusão toda. Aí a semana que vem você explica um pouco mais. Melhor, né? Dessa confusão toda aí. Então, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Telefone 913-16-2396. E o telefone da Sandra, que é a terapeuta, 98555-6364. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma boa